Olá, estudantes do nono ano! Eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre doenças causadas pela água contaminada. Quais são os objetivos da nossa aula? Entender o processo de contaminação dos alimentos através da água contaminada. Conhecer sobre algumas doenças relacionadas às águas contaminadas e aprender sobre a higienização do corpo e dos alimentos. Compreender sobre a prevenção de algumas doenças. Então vamos lá. Vamos começar analisando, observando esta imagem aqui. Você já observou alguém lavando frutas, verduras e legumes? Na sua casa, vocês têm o costume de lavar as verduras, as frutas, os legumes? Você tem lavado? Por que nós precisamos realizar esse processo? Por que deve ser lavado? Pessoal, quando a gente chega no mercado, a gente não tem noção, não imagina por quantas pessoas esses produtos passaram, quantas mãos manusearam esses produtos. Para pensar um pouquinho. Uma das principais partes do nosso corpo que carregam bactérias são as nossas mãos. Quando a gente vai no supermercado, na feira, o que a gente faz? Vou comprar tomate, por exemplo. Eu vou escolher o tomate. Ah, não gostei desse, esse também não. E você vai escolhendo. Nesse processo, você faz o quê? Você acaba pegando com as suas mãos, cheias de bactéria, em vários tomates. E aí o que acontece? Então, outras pessoas passaram por ali. E aquele que você não pegou, vai passar para frente, outra pessoa vai pegar e vai levar para casa, da mesma forma que você escolheu os que você queria. Então, a gente precisa criar o hábito de lavar e lavar muito bem frutas, verduras, legumes, tudo que a gente vai levar para a nossa casa e que a gente vai fazer esse consumo. Precisam ser lavados, porque a gente não faz ideia de onde veio, de todo o caminho que passou e quantas pessoas podem ter manuseado. Higienizar os alimentos evita doenças. Os principais veículos de contaminação dos alimentos são constituídos pelo homem, animais caseiros, insetos, ratos, água contaminada, entre outros. Os principais veículos de contaminação. Então, nós precisamos cuidar muito, higienizar os alimentos, porque a gente não sabe, né? Contaminados pelo homem, como a professora acabou de falar, né? Pela mão, a pessoa vai lá e pega, escolhe. Animais, então, né? Vai que algum animalzinho passou, saiu da rua, um gatinho, por exemplo, que gosta daquela passeada, volta, passou por ali, passou perto ali da fruteira, você não sabe o que ele trouxe, né? Insetos. Então, quando tem insetos, tem que cuidar, né? Por isso que é bom sempre proteger, guardar. Ratos, né? Nem se fala por quantos lugares esses bichinhos passam e contaminam aí de diversas formas. Água contaminada, entre outros, então. Então, esses, né, são os principais veículos de contaminação. Algumas das muitas doenças que são transmitidas pela água contaminada, febre tifoide, ascariadíase e toxoplasmose. A professora vai falar um por um aqui para vocês. Sobre a febre tifoide. Você aí já ouviu falar sobre a febre tifoide? É uma doença relativamente grave, mas também é rara. Por isso que a professora perguntou se você já ouviu falar. É causada pela Salmonella enterica typhi, é o nome científico. A febre tifoide também pode ser chamada somente de tifo, apelido aí, né, para febre tifoide, mas pode acontecer. Essa febre tifoide é uma doença infecto-contagiosa, de notificação compulsória. A enfermidade é transmitida pelo consumo de água e alimentos contaminados ou pelo contato direto com a presença dos bacilos contaminados nas fezes e na urina humana. Então, se o humano estiver contaminado e este humano fez ali, né, as suas necessidades, próximo de água, por exemplo, e outro humano teve contato com isso, então ele pode, né, vai aí acabar tendo essa febre tifoide.
Então, após a ingestão de água ou alimentos contaminados pela bactéria, como a professora falou, então, às vezes, pessoas que moram em situações de risco, que não têm saneamento básico, elas fazem o que podem. E aí, o que acontece, né? Elas acabam fazendo suas necessidades perto de cursos de rio, né? E aí, o que acontece? Esse curso do rio, ele vai embora e pode estar cometendo outras pessoas. Então, então atravessa o epitélio intestinal e alcança a corrente sanguínea, espalhando-se pelo corpo todo, acometendo diferentes órgãos. Se ela se espalhou pela corrente sanguínea, ela vai para o corpo inteiro, porque a nossa corrente sanguínea ela tem contato com todos os órgãos. Então, a doença, né, se manifesta cerca de 3 semanas após a infecção. Então, não é automático, não é tomei um copo d'água e tinha lá, essa água tinha alguma doença, ai meu Deus, e agora, né? 3 semanas depois, aí, em média, para descobrir. Quais são os sintomas? Febre alta, dor de cabeça, dor abdominal, manchas rosadas pelo corpo e diarreia. Então vamos à nossa primeira atividade, sobre as doenças que também são transmitidas através da água. Responda. Podemos afirmar que a Salmonella enterica-typhi é uma lombriga e que por isso não é necessário fazer a comunicação às autoridades da área da saúde sobre a ocorrência deste organismo patogênico? Será que a gente não precisa fazer nada? A gente não precisa comunicar ninguém? Ai, vamos pensar, né? Vamos lá. Justifiquem a sua resposta, viu? Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então vamos conferir. Não, a Salmonella enterica-typhi não é uma lombriga, e sim uma bactéria, a gente falou, né? Que causa a doença febre tifoide, e a ocorrência dessa doença leva à obrigação da comunidade, às autoridades da área da saúde. Mais uma vez, ao sinal de qualquer sintoma, um médico precisa ser procurado. Sintomas dessas doenças são muito parecidos. Muitos deles lembram até sintomas de febre, de gripe mesmo, né? Então, não dá para tomar remédio, se automedicar, precisa procurar um médico. O médico vai observar os sintomas, precisando, ele vai pedir exames. Nesses casos, ele vai pedir exame de sangue, exame de fezes, de urina, para poder se aprofundar e fazer o tratamento correto, porque essa doença é grave e rara. Então, não dá para marcar bobeira. Você já ouviu falar da ascaridíase? Você já ouviu? A ascaridíase é uma parasitose intestinal causada pelo Helminto lumbricoides, nome científico. A ascaridíase é uma infecção causada pelo parasita lumbricoides, popularmente conhecido como lombriga, que pode provocar desconforto abdominal, dificuldade para defecar ou diarreia e vômitos. Geralmente também assintomático. Geralmente a pessoa que está ali doente não sente nada. Ela só vai aparecer os sintomas quando o paciente possui então no seu intestino uma grande quantidade desses parasitas. Olha só, aqui uma imagem representativa, mas aqui já é uma imagem, né, real que eles fizeram ali utilizando aqueles aparelhos para fazer endoscopia, por exemplo. Daí consegue chegar ali, né, no intestino e conseguem observar. Não é legal, né, gente? Então as pessoas adquirem essa infecção ao ingerir ovos do verme. Isso mesmo, ovos do verme. Geralmente por água contaminada e nos alimentos contaminados também. Um indivíduo contaminado pelo verme elimina diariamente milhares de ovos pelas fezes. Em locais sem saneamento básico adequado, essas fezes elas vão estar contaminando não somente a água, mas também o solo. A transmissão ocorre quando uma pessoa sadia, ou seja, a pessoa não tem nada, ela ingere acidentalmente estes ovos que estão presentes no ambiente. Então lembrem-se, aqui a gente acrescenta não só água, mas também a situação de poder estar nessa doença também no solo. Então vamos lá, vamos à nossa segunda atividade. Sobre as doenças relacionadas às águas contaminadas, você concorda que o parasita Ascaris, um plateuminto, penetra no organismo humano somente pelo contato cutâneo? Você concorda? Contato cutâneo é contato com a pele, tá, pessoal? Então vamos lá. Você concorda ou não concorda com essa situação? Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim, então vamos apenas conferir. Então ele diz para nós, né, sobre as doenças relacionadas às águas contaminadas. Você concorda? De opinião, né? Você concorda que o parasita Ascaris, um plateuminto, penetra no organismo humano somente pelo contato cutâneo? Não, não concordo. Ascaris não é um plateuminto, e sim um nematóide que penetra no organismo humano pela ingestão dos ovos através da água contaminada e também alimentos contaminados, ok? Então vamos falar agora da toxoplasmose. A toxoplasmose normalmente é mais conhecida. É uma doença infecciosa provocada pelo Toxoplasma gondii. Possui como hospedeiro definitivo os gatos. Coitadinho dos gatinhos. Então a toxoplasmose, ela não é contagiosa. Na grande maioria dos casos, a doença é adquirida por via oral. Isto é, pela ingestão de carnes cruas ou mal passadas de hospedeiros intermediários que contêm cistos do parasita, ou pelo consumo de água contaminada, frutas e verduras. Ó, coitadinho do gatinho aqui, não tô sabendo de nada, né? Na maioria dos casos, a toxoplasmose ela não causa sintomas. No entanto, quando a imunidade da pessoa encontra-se baixa, é possível que surjam sintomas semelhantes ao de outras doenças infecciosas, como gripe e dengue, por exemplo. Para prevenir a toxoplasmose, é importante ter alguns cuidados, como beber água potável, filtrada ou mineral, né? Ou aquela água, não tá aqui, mas aquela água que a gente ferve, a professora já falou para vocês. Faz o processo de ferver a água, caso você não tenha na sua casa um filtro. Ferve ela, espera esfriar, depois passa uma colher lá dentro dela, coloca na garrafinha, né? Se você gostar de temperatura ambiente ou quiser ela mais geladinha, põe na geladeira e toma. Cozinhar bem carnes e evitar o consumo de carnes mal passadas, principalmente aqui fora de casa, né? Aqui ele diz pra gente nos restaurantes. Em casa, a gente tende a cuidar do manuseio. Então, aqui, né, a gente precisa sempre dar um alerta quando a pessoa come fora de casa. Fora de casa, que você não sabe quem cozinhou, as condições daquele local, tenha cuidados. Procure escolher alimentos, né, não crus, não mal cozidos, que podem aí trazer algum prejuízo para a sua saúde. Evitar o contato com gatos desconhecidos e lavar bem as mãos se tocar em animais que não conhece. Usar uma luva ou limpar a caixa de areia ao redor das fezes do gato. Evitar o contato com gatos desconhecidos. Pessoal, a prof é de ciências e biologia, né? Não posso ver um bichinho na rua que eu quero pegar e levar para casa. Meu marido quer me matar já, mas não tem problema. Não dá nada. Mas a gente tem que ter cuidado de que se você pegou um animalzinho que você não conhece, você não sabe as providências, como que aquele bichinho é tratado, né? Se ele tomou as vacinas, se ele está num ambiente limpinho. Então, pegou, não esquece aí, antes de fazer qualquer coisa, lavar bem as mãos. Usar a luva para limpar as caixas de areia ao redor das fezes do gato ali, né? Então, por quê? Essa contaminação, se o gato estiver doente, essa contaminação vai sair nas fezes. Se a pessoa que cuida desse gato, trata desse gato, tiver contato com essas fezes, acabar ingerindo de alguma forma essas fezes, ela pode sim aí criar, né, ter um quadro de toxoplasmose. Então, a toxoplasmose, principalmente, né, é o tipo de doença que as mulheres grávidas precisam fazer exames, né, para ver se não tem, até para não ter nenhum prejuízo ao neném, se não pode passar já para a criança. Então, tem uma série de situações envolvendo a toxoplasmose. Não é para vocês deixarem de gostar e de cuidar dos gatos, por favor, mas a gente precisa ter certos cuidados, principalmente se não for aquele da sua casa. O que nós vimos nesta aula? O processo de contaminação dos alimentos através da água contaminada. Falamos sobre algumas doenças relacionadas a águas contaminadas e sobre a higienização do corpo e também dos alimentos.
e também a prevenção, como que nós podemos se prevenir de algumas doenças aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!